Glória a Jesus. Gênesis capítulo 15. Glória dada a Jesus. O texto é conhecido de todos, irmão. Gênesis capítulo 15, apenas o versículo 5. Nós trazemos um abraço para o pastor Luciano. É difícil arrastar o pastor Luciano, rapaz. Glória a Jesus. Mas vou arrastar o pastor Luciano. Em nome de Jesus. Diz assim o versículo 5. Então o Senhor conduziu Abrão para fora da tenda e orientou: olhais para os céus e conta as estrelas do céu, se puder. E prometeu: assim será a sua descendência. Assim será a sua descendência. Assim será a sua descendência. Pode sentar, irmão. Glória a Jesus, irmão. O texto, irmão, é conhecido de todos. Nós temos aqui o patriarca Abraão, o homem que Deus o chama com 75 anos de idade e lhe faz uma promessa. E mediante esta promessa, nós começamos a ver um Deus do impossível. E eu fiquei a pensar quando li esse texto, porque a situação do velho Abraão é uma situação difícil diante aos olhos humanos. Porque Deus está dizendo que ele será pai de uma grande nação. E como ser pai de uma grande nação, uma vez que uma problemática está dentro da tua casa? Porque a Bíblia vai dizer que a tua esposa é estéril e não pode gerar. Isso aqui me deu nó na mente, porque Deus chama ele, tira ele de Ur dos Caldeus, de uma terra de idolatria. Ele aparece e ele faz esta promessa. Abraão está convicto e confiante naquilo que Deus falou ao seu coração. E a Bíblia diz que o tempo se passa, mais ou menos 9 anos, até chegar ao capítulo 15. A Bíblia diz que algumas coisas vão acontecer. O teu sobrinho vai crescer na tua sombra. E a Bíblia diz que Ló vai juntamente com ele. E de repente a prosperidade é tão grande que agora há contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Mas quem tem promessa, ele sabe aonde Deus vai o guiar. E de repente Deus começa a orientar Abraão. E Abraão chama o teu sobrinho para a conversa. Se você escolher a direita, eu irei para a esquerda. Se escolher a esquerda, irei para a direita. E a Bíblia diz de contrapartida que Ló olhou para a terra verde, aonde era próspero, e partiu. Abraão agora vai para uma terra seca. Mas eu tenho algo de Deus para a tua vida. Quem tem promessa de Deus, ainda que a terra seja seca, ela vai florescer. Porque Deus te deu uma palavra de vitória na noite desse dia. Abraão está conseguindo agora entender o que está acontecendo. Mas o tempo passa, pastor Fabiano. Esse tempo é preocupante. Porque aos olhos de Abraão, além da problemática da tua esposa não poder gerar, o tempo está passando. E esse tempo começa a mexer com ele. Não somente com o mesmo, mas também com a tua esposa. Porque a idade está chegando. E diante da medicina, não há possibilidade. Além de ser uma mulher estéril, está avançando em idade. Já está agora mais 2 problemas na sua vida. Mas a Bíblia diz que ele entra para dentro da tenda. E agora dentro da tenda, decide agora lembrar das promessas que Deus fizera. Mas Deus decide responder ele na noite daquele dia. E a noite é tão bonita porque os céus estão estrelados. E Deus fala: sai para fora da tenda, porque você já está acostumado a viver dentro desse problema. Mas eu vou te chamar para você chegar aqui fora, dar uma olhadinha, porque eu vou fazer coisas grandes na tua vida. E quando Abraão sai, ele começa a contar. Tenta imaginar como seria essa cena. Ele conta a primeira, conta a segunda, conta a terceira e vai contando, até que se perde dentre os céus estrelados e Deus vai dizer: assim será
a sua descendência, Abraão, porque eu tenho uma promessa na sua vida. Mas Abraão não é diferente de mim e de você, querido. Ele chega um momento da sua vida que ele vai perguntar como vai ser isso e como vai acontecer. Mas foi bem pregado aqui que agora Abraão vai ter que fazer um sacrifício, e Deus vai ordenar a ele o seguinte: pega cada bicho e começa a partir no meio, porque eu vou te provar que eu estou nesse negócio. E quando ele vai fazer o sacrifício, Deus passa no meio do corredor e começa a pegar fogo. É Deus dizendo para mim e para você: quando você começar a fazer o sacrifício, eu vou entrar na sua vida e vou tirar da onde não tem e vou multiplicar na sua vida, porque eu sou o Senhor da resposta. Mas agora não são mais 9 anos, são 10 anos. Chegamos no capítulo 16, isso aqui mexe comigo. Porque quando chega no capítulo 16, querido, Abraão decide descer para o Egito. E você conhece a história. Ele desce. E de repente a mão de Deus chega no Egito por causa dessa família. E ele agora vai entrar agora com pouca riqueza e sai riquíssimo. Sai com muita riqueza, e de quebra Faraó vai presentear ele, dizendo: leva essa moça como a tua empregada, como a tua escrava, e ela vai ficar a serviço de Sara. Agora Sara olha a situação, a moça é bonita, é linda, é jovem, e ela vai dizer assim: olha, toma ela como mulher, porque o meu costume já se foi embora, e eu tenho outro problema, eu não posso gerar. Mas quem tem promessa é convicto daquilo que Deus pode fazer. É quando eu olho para a minha vida, para a minha saúde, eu acho que não tem condição, aí Deus fala assim: pode comer de tudo, porque eu vou além da medicina. É quando Deus olha para você dizendo assim, ainda que a medicina fala que não tem, Deus fala assim: eu sou a tua cura e posso fazer um milagre. Queridos, a Bíblia diz que Abraão deita-se com Agar. Você conhece essa história, lição de casa. Mas chega um dia que Agar começa a olhar para Sara e começa a desprezar. E quando ela começa a desprezar, Sara pega tão pesado, humilha tanto a moça, que ela decide fugir da casa. E quando ela sai dessa casa, ela vai em caminho errante, e Deus se apresenta para ela. Interessante que o texto vai dizer assim: Agar, da onde vem e para onde vai? Deus já está dizendo assim: eu te conheço por dentro e te conheço por fora, porque Agar está acostumada com os deuses do Egito, e quem chama pelo nome é aquele que o criou, aquele que formou, que conhece desde o ventre da sua mãe. E está dizendo: vai para onde, Agar? Você vai pensando que vai para onde? Para, porque o que está no teu ventre, eu também vou fazer grande nação. Pode ficar tranquila, mas você vai voltar para a casa de Sara. Como posso voltar, Fabiano, para alguém que me humilhou? É somente acreditar na voz do impossível, dizendo: o que está no teu ventre também vou fazer coisas grandes. Interessante que o texto diz que Agar não revela nada para ninguém, ela fica tranquila. Isso aqui me preocupou, porque o tempo passa, ela vai gerar Ismael. E quando ela gera Ismael, o tempo vai passando. Eu não vejo no texto em momento algum Abraão fazendo banquete e fazendo festa. Eu não vejo Abraão se alegrando, se expressando, porque agora ele gerou uma criança que Deus fez uma promessa que não seria da egípcia, mas seria de Sara. Mas ele não fez festa. A Bíblia diz que essa atitude de Abraão faz que Deus fica 13 anos em silêncio. Deus não fala mais com o patriarca. Um período no capítulo 16 até o 17, são 13 anos em silêncio. Deus está quieto. Pastor Ricardo, como Deus vai responder? Deus está olhando a atitude do velho Abraão. E chega um dia que Deus se apresenta: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. E através de você, Abraão, vai ser bendita toda a família da terra. No capítulo 17, Abraão agora começa a rir. Missionário Aline. Ele fala: mas eu sou avançado em idade.
Agora no capítulo 17 até o 18, uma tarde escaldante, o calor escaldante, Abraão decide tomar um ar fresco na frente da tenda, vai debaixo de uma árvore, e quando ele olha uma visão tão linda de se ver, vem 3 varões se aproximando na sua casa, ele entende que é o próprio Deus que vai chegar na sua casa. Ele entra, prepara o ambiente e começa a conversa, e de repente no meio da conversa, um daqueles varões vai dizer: Sara, tua esposa, terás um filho. Agora a Bíblia diz que Sara está por trás da tenda da cortina e começa a rir, e parece que eu vejo o Deus do céu olhando. Você está rindo? Assim vai ser o nome do menino, vai ser Sorriso, porque eu vou fazer o impossível, e vou dizer uma coisa: nesse tempo, ou seja, neste ano, você vai gerar. Levanta a mão, porque tem uma profecia: até o final de 2022 você vai gerar, porque Deus é contigo para te dar a resposta. De Camúria, Réua, Tai, Enux, Réua. Ele sai. O que eu acho interessante no texto, porque ele vai dizer assim: porventura, Sara, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Agora são quase 25 anos se passando, e ela gera. E Deus deu a resposta. E quando chega o período do menino desmamar, isso aqui mexeu comigo, porque Abraão decide fazer um grande banquete. Ele vai se alegrar, ele convida a todos, e começa agora, querido, uma festa, porque nasceu o filho da promessa. E de repente Ismael está com 14 anos de idade. Ele começa a ver o teu irmão se tropeçar e cair, começa a rir. E quando Sara vê a cena, fala assim: manda esse menino embora. Ele não vai crescer juntamente com meu filho. Pode mandar ele e a escrava embora. Aquilo pesou no coração de Abraão. E o que fazer? Deus se apresenta de madrugada. Fique tranquilo, pode despedir. O que Abraão não sabia é que Deus já tinha se revelado para Agar no meio do deserto. Interessante que a Bíblia vai dizer que o que leva, Fabiano, isso aqui mexe comigo, o que leva um homem muito rico dá um pouco de água e um pouco de pão. Abraão sabia que aquilo ali não ia dar. Ele conhece o deserto. Como é que ele vai despedir agora a escrava e o seu filho em cima de um jumento, com um pouco de água e um pouco de pão? Só há 2 pensamentos: se a água acabar e acabar o pão, eles vão ter que voltar. Abraão está esperando que quando acabasse isso, Ismael poderia ver, ele poderia estar perto. O que Abraão não sabia é que Deus já tinha se revelado. E eu tenho uma palavra de Deus para você: o que o homem manda embora, o meu Deus adota no deserto. O que o povo pode mandar, Deus vai adotar, e não vai passar necessidade, porque Deus é o Deus da provisão. Agora a Agar está andando no deserto, acabou a água, verdade, mas não acabou o pão. Pode até acabar a água, mas tem provisão. Deus está dizendo para você: pode até acabar a água, mas tem pão para você. Isso mexe comigo. A minha esposa fala que eu viajo muito, não preciso ir para Israel, filho. Só você abrir a Bíblia, você vai viajando. E a passagem é barata. Pode ser 20 dias de viagem, não quero saber. Eu sei que em 10 minutos você faz uma viagem em Jerusalém e começa a ver o que Deus está fazendo, filho. Agora que recebe aquela promessa, que ela falou assim, ela botou o nome daquele poço: Deus que tudo vê. El Roi, o Deus que tudo vê. E de repente acabou a água, aí ela fica desesperada, é natural. Ela bota o teu filho a distância de 150 metros porque não quer ver morrer. O que vai me chamar a atenção é que Deus não está ouvindo o clamor dela, está ouvindo o clamor do rapaz. E está dizendo: por que tu chora? Deus já ouviu a voz do menino. E quando ela olha, ela vê um poço, aí está água. É Deus dizendo: eu sou o Deus da provisão. Não se desespere, porque a promessa ainda está de pé. Você acredita nisso? A promessa ainda está de pé na sua vida. E o texto diz que o menino foi embora, cresceu, e Deus foi com o menino. Mas aqui eu preciso chamar a sua atenção, porque Deus cria situações na nossa vida. E Deus cria essa situação na vida de Abraão. Ele despede Ismael. O tempo passa. E durante a noite, Deus visita o patriarca dizendo: eu quero
o teu filho como sacrifício. Aí a gente fica a perguntar: que Deus é esse? Que promete e agora pede? Deus está provando a fé. Mas quem tem promessa é convicto daquilo que Deus prometeu. Deus fala: caminho de 3 dias. Pode ir que eu vou te mostrar. O que vai me chamar a atenção no texto é que ele não fala para Sara: olha, Deus pediu o menino, eu vou levar como sacrifício. Se fala, ia dar problema no barraco, irmão. Se fala, ia dar briga. Ia dar separação. E ele sai convicto. Eu não sei o que passava na mente, é pensamento meu. E quando chega no caminho de 3 dias, ele vê o monte, ele vai subir. E a palavra é essa: ficai aqui, porque eu e o menino vamos adorar e vamos voltar. Como pode voltar? Se a palavra foi eu quero sacrifício, mas ele dizendo: pode ficar aqui, que eu e o menino vamos subir, vamos adorar e vamos voltar. Ele está convicto que Deus pode prover qualquer coisa no meio do caminho, porque tem uma coisa que Deus não pode fazer pela minha vida e nem pela tua vida. Aí você vai perguntar: o que Deus não pode fazer? É mentir, porque o dia que ele mentir, ele deixa de ser Deus. Porque se Deus prometeu, meu filho, ele vai garantir na sua vida. E quando Abraão vai subindo e o menino sabe o que é sacrifício, é bem claro no texto. Ele está dizendo: aqui está a lenha, aqui está o cutelo, mas cadê o cordeiro para sacrifício? Aí Abraão vai dizer assim: o Senhor proverá para ti. Ele já entende que ele é o sacrifício, mas vai tranquilo, porque quem tem promessa sabe que Deus pode fazer qualquer coisa. Eu estou dizendo para você: não fica desesperado, porque Deus vai abrir os céus sobre a tua vida na noite desse dia. E quando chega no momento, Deus se apresenta: olha aí para a mata, meu filho. Está um cordeiro amarrado no chifre. Da onde veio aquele cordeiro? Eu não sei. Veio do céu, não sei de onde veio. Eu sei quem prometeu é fiel para cumprir. De repente você veio aqui essa noite em busca de uma resposta. E tem coisas que Deus faz, filho, que a gente não entende. De verdade, eu não sei se você já viveu a última refeição. Eu já conheci isso na pele. A última refeição, não tinha nada para comer. Pensa numa criança de 3 anos te pedindo alguma coisa, você não tem nada para comer. Mas quando eu vim para o Evangelho, eu vim convicto daquilo que Deus poderia fazer para a minha vida. Que eu dizia: para o crime eu não volto mais. E de repente acabou tudo. Eu nunca vi japonês preto, só tinha arroz, missionário ali. O arroz estava no final. A última refeição. Mas ainda sou daquele tempo que você bota o joelho no chão e Deus responde a sua súplica e o seu clamor. Levantamos o arroz para o céu e demos graça a Deus. Aqui está, é a última refeição. Eu sei que o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser, mas para o crime eu não volto. Comemos um arroz com a última folhinha de alface já amarela. E ficamos aguardando o que vai ser feito. Porque eu estava convicto que Deus poderia prover. 4 da tarde, Deus respondeu a minha súplica. Pastor Jeremias chega na minha porta e começa a gritar: Ricardo! Ele ficou de 10 da manhã, Fabiana, até 4 da tarde procurando a minha casa no Rosa. Bateu na casa de 4 Ricardo e falou: não é esse. Alguém lembrou: olha, só pode ser um maluco que anda falando no meio da rua sozinho. Porque quando você aceita Cristo, você é maluco. Você começa a falar com Deus. E o dialeto é outro. Você fala assim: Deus, eu não tenho mais nada, mas agora é contigo. Aí o pessoal olha para gente: tá maluco, é muito efeito da droga. Eu costumo dizer que depois que eu aceitei Jesus, irmão, eu dei uma cheirada na roda de sarão. A onda não passa, Fabiano. Eu fico pancado até hoje. Olha o que a cocaína não fazia na minha vida, a roda de sarão faz. Ela me dá alegria. Eu ando delirando nas escrituras, porque Deus é poderoso e a onda não passa. É quando eu começa a falar assim: Deus acabou. Ele fala: a minha graça te basta, o meu poder te aperfeiçoa na tua fraqueza. É quando você pensa que está fraco, você será forte. Eu falo: Deus, eu vou parar. Ele fala: não, come e bebe, porque longa é a sua caminhada e você vai até o final. Naquele dia, Deus precisava quebrar o meu orgulho. Naquele dia,
Deus precisava tratar comigo. Ele, vamos orar. Falei, falou de oração, coisa boa. A oração não levou 1 minuto. Eu fiquei perguntando dentro de mim, o que leva uma pessoa de 10 horas da manhã até 4 horas da tarde para procurar a casa de alguém, quando chega só faz uma oração de 1 minuto? Mas no meio da sua oração ele entregou algo interessante, que ele falou, Senhor, a tua palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da sua boca. Deus, eu consegui chegar na casa do teu servo. Deus, mas o Senhor faça o que tem que ser feito e conforme lhe apraz. E falou, me leva até no ponto do ônibus. Não tinha ônibus, era só Kombi. Eu falei, olha pastor, ônibus, essa hora, só tem Kombi. Ele levou de Kombi. Quando chegou na padaria, ele falou assim, vamos tomar um refrigerante para quem só tinha um arroz. E de repente, acabou de tomar um refrigerante, eu falei, tá vindo a Kombi lá dentro do Rosa, que era lá dentro da Chamilher. Eu falei, pastor, tá vindo a Kombi. Ele falou, deixa ela chegar mais próximo. E de repente, ele mete a mão no bolso, pastor Fabiano, e coloca na minha mão e fala assim, agora coloca a mão no bolso. Só vai tirar quando chegar em casa. Porque Deus me falou, se eu te desse na tua casa, tu não aceitaria. Mas assim te diz o Senhor, nunca mais pedirás emprestado. Porque a partir de agora, Deus está abrindo uma porta aonde não há porta. Porque eu sou o Deus da resposta. Eu desci no Rosa com a mão no bolso, correndo. Para quem já falava que eu andava falando sozinho, ele tá maluco, é feito da droga. E quando eu cheguei em casa aqui, coloquei em cima da mesa, falei, mulher, vamos orar. Porque Deus já respondeu a nossa oração. E começamos a dar graça. Quando eu abro a mão, quando eu olho, é uma continha para 3 meses de compra. É Deus dizendo, eu cuido da minha casa, eu cuido da minha família, eu cuido dos meus filhos. Levanta sua mão. É Deus dizendo, eu tenho provisão para a tua vida. Deus ainda faz isso, querido. De comunicar ao ar, céu a tá. Deus ainda faz isso. Deus não mudou. Eu ainda sou no tempo daquele que você gritava e Deus responde, filho. Eu me lembro que quando criança eu tinha a mania de apertar a campainha dos outros e sair correndo. Mas teve um dia que quando eu apertei a campainha, o moço abriu o portão, segurou na minha mão. Não deu tempo de correr, os colegas vazaram. Eu falei, agora eu vou tomar, aí te dizia moca, vou tomar muita moca. Aquele moço olhou para mim e falou assim, deixa eu falar uma coisa para você, rapaz. Todo dia você vem aqui, aperta a campainha e corre, eu sempre te vejo. Você aperta e corre. Mas eu falei assim, hoje eu pego ele. Ele ficou bem na brechinha, quando eu apertei ele abriu e segurou. Sabe o que eu aprendi com aquilo? Quando a gente faz hoje? Você tem mania de chamar Deus e corre, porque você não quer ouvir Deus falar. E há momento que Deus tem que te agarrar e dizer assim, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te as coisas grandes e ocultas que você não sabe. Aí Deus começa a te revelar. Ele falou assim, nunca mais tu faça isso. Você vai passar no meu portão e nunca mais vai apertar a campainha. Eu aprendi muita coisa com aquela atitude daquele moço no dia de hoje. Eu sempre vou incomodar Jesus. Vou apertar a campainha. Jesus, preciso de ajuda. Segura na minha mão. Levanta sua mão que eu quero profetizar. Aperta a campainha do céu. Porque o dono da casa vai segurar nas tuas mãos e vai dizer, tem coisa para você hoje. É noite de resposta, filho. Deus pode fazer coisa na sua vida. É você acreditar. Eu sei que as lutas são grandes. Eu sei que chega momento de você falar assim, não dá mais. Quando mexe com a saúde. Quando a saúde não é mais a mesma, eu tenho consequência devido às drogas que mexeu com a minha saúde. Hoje nós temos deformações nas tripas, uso contínuo de cocaína, úlcera rompida. Eu lembro que no ano de 2006, a úlcera rompeu. Dentro de casa, sangue para tudo quanto é lado. A minha filha olhava para mim no chão, a minha esposa, o desespero tomou conta da casa.
Mas alguém profetizava: Deus, não deixa meu pai morrer, porque o Senhor fez promessa. A medicina não entende como eu me alimento. 5 endoscopia e ela não consegue ultrapassar. Detalhe, não pode operar, Fabiano. O médico falou: meu filho, a sua situação é difícil, não tem como operar, porque as suas deformações começam na boca do estômago. Se fosse 2 palmos para frente, cortava ali e operava, botava uma tela tranquilo, mas não tem como. E minha esposa falou: e agora, como é que vai fazer? Dieta zero? Já viu açougueiro ficar em dieta, rapaz? Cheguei no consultório e falei: doutor, não estou aguentando mais esse negócio de filé de frango, fígado, não dá mais. Aí minha esposa: doutor, ele quer comer alguma coisa. Aí ele para mim: o que você quer comer? Eu quero comer mocotó. Aí ele: você é maluco, rapaz? Ele: doutor, já que você não libera, quando eu sair daqui eu vou comer um hambúrguer ali na frente. O famoso mendigão. Atravessei a rua com a minha esposa, comi um hambúrguer. E até hoje vou me alimentando. E quando eu chego no consultório, ele não entende, porque eu consigo ainda mais ganhar peso. Ele fala: tem que fazer dieta. Não dá para fazer dieta, rapaz. Crente não consegue fazer dieta. Se fizer dieta, é feito sanfona. Estou falando para você, o papo é reto. Você vai tentar, se parar, vai voltar ao dobro. Então é o seguinte: começa a conversar com o pai, porque ele ainda é o dono da saúde. Porque ele vai dizer para Salomão, depois da edificação do templo: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se converter dos teus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei teus pecados e sararei a tua terra. E de verdade estarão atentos meus ouvidos à oração feita a esse lugar. Deus está dizendo: eu sou o Senhor que te saro, e o meus ouvidos estão atentos à tua súplica. Cadê você que clama? Cadê você que grita ao Senhor? Deus precisa ouvir a tua voz. Deus sente saudade disso. Eu dizia na minha igreja esses dias, eu falei: Deus está cansado de crente moderno, irmão. Deus já está cansado, está saturado do crente moderno, que não tem mais experiência no meio da caminhada, não sabe mais o que é chorar no meio da luta. Ele se conforma com qualquer coisa. Deus quer que você chame a atenção dele. Estamos numa campanha da resposta, e Deus só pode responder se nós gritarmos. Não tem como Deus te responder se você não conversar com ele. A jovem olhou para mim e falou assim: pastor, esse negócio de fazer jejum para mim não dá certo. Eu falei: pô, que alguma coisa está errada. Você não consegue jejuar? Ela: não consigo jejuar, é mais forte do que eu. Eu falei: eu vou te ensinar um segredo. Não jejua meia-noite não, minha filha. Jejua quando você acordar. Se Deus não abrir o céu sobre a tua vida, minha filha, deixa de ser crente. E ela falou assim: pastor, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a jejuar. Eu vou fazer um propósito para Deus abrir a porta de emprego. E se Deus abrir a porta de emprego, meu primeiro salário será como dízimo. Fabiano, não é que Deus aceitou o desafio? Ela começou a jejuar. Eu falei assim: faz o seguinte, já que você não consegue jejuar 5 horas, jejua 1 hora. Depois você vai aumentando, assim vai até você conseguir, assim vai devagarzinho, até você chegar ao limite. E ela falou que começou a jejuar e de repente ela já não sentia mais fome. Quando ela se deu por conta, já estava fazendo jejum de 12 horas. Quando ela viu, já estava fazendo jejum de 24. E quando ela mesmo percebeu, Deus abriu a porta onde não tinha porta para ela. E ela falou o seguinte: aqui está meu voto, porque tem que ter palavra. Sabe o que Deus está dizendo? Eu preciso responder a tua oração. Que quando você começa a clamar, Deus responde. Lembra? Deus disse que nunca mais eu pediria emprestado. Não me pergunta como, irmão. Um barraco pequeno. Eu falava: Deus, aqui como é que está a situação? Tinha um porco lá, aquele porco era endemoniado, irmão, de verdade. Aquele porco, não sei se era na cidade de Gadara, aquele porco fuçava o meu quintal todo. Eu ficava revoltado com aquele porco. Eu lembro que o barraco não tinha luz, Fabiano. A minha sogra emprestava um biquinho de luz. Aí quando era 10, 11 horas, ela tirava da tomada.
Sabe o que é geladeira de pobre aqui? Quem sabe o que é geladeira de pobre? Aquela caixa de isopor que você bota aquelas garrafas PET congeladas, você pede a Deus para o troço não derreter. Essa aqui é a geladeira de pobre. A minha esposa nunca reclamou. Eu lembro que um dia, eu conversando com Deus, olha, Deus, arrumei tanto dinheiro no crime, não desfrutei de nada. Não desfrutei de nada. Não te pedi para ser crente. Foi o Senhor que invadiu aquela favela dizendo que não me via como traficante, mas me via como pregador da tua palavra. Eu lembro que pancadão de cocaína, aquela senhora subiu a favela e falou assim, eu quero falar com o Ricardinho. E quando ela chegou na roda dos traficantes, falou assim, Deus manda falar para você que ele não te vê como traficante, mas te vê como pregador da palavra. E eu falei, tia, tá de brincadeira comigo. E ela saiu falando em língua estranha. Eu falei, esse negócio deve ser bom, que até americano a tia tá falando. Eu não sabia que era bom, que quando você é batizado com o Espírito Santo, você quer falar em línguas estranhas a todo momento, porque você quer estar perto de Deus. Levanta sua mão, eu quero profetizar para você. Conversa com ele, porque ele precisa ouvir a tua voz. Deus fez coisa na minha vida, irmão, que tem hora que eu olho e falo assim, como pode? Sabe o que eu quero dizer para você? Não desista do teu chamado. A promessa ainda está de pé. Tem lutas e processos que você passa que ninguém sabe. Você está no seu particular, mas Deus te ouve. E Deus cuida de você. Agora pensa, um ex-traficante, agora Deus abre a porta numa lavanderia no hospital da polícia. Eu nunca decorei o Salmo 46 como naquele dia. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E foi-me embora. Falei, ao rio, cuida das correntes, alega a cidade de Deus, tanto hora da morada do autismo, Deus está no meio dela e não será abalado, Deus ajudará a romper na manhã. E fomos subir naquela rampa, e o André que me levou falava assim, para de orar, eu estou conversando com Deus, porque esse emprego só pode ser laço, como pode, sou ex-bandido, rapaz, como eu vou chegar no hospital da PM? Ele falou, rapaz, você não confia em Deus? Ele falou para você que nunca mais você pediria emprestado, então Deus vai cuidar da tua vida. Eu me lembro que quando cheguei lá, irmão, Deus já começou a abrir porta onde não tinha porta. Interessante que todo crente recebe um apelido, ou quando não é pastor, é da igreja. E o meu apelido lá, ô da igreja, ora por mim. Da igreja, ora pela minha mãe, porque minha mãe está passando por enfermidade. Por onde você passa, você é reconhecido. Eu me lembro que Deus falou assim, 1 ano e 3 meses eu vou fechar essa porta. Falei, Deus, vai fechar a porta. Eu trabalho 12 por 36. Um dia sim, um dia não, estou no monte, estou buscando, fazendo sua obra. Eu me lembro que hoje ele é pastor Paulo Werneck. Eu pegava alguns panfletos, eu e o Paulo Werneck só tinha o dinheiro da passagem. Ou você ia a pé, voltava de ônibus, ou ia de ônibus, voltava a pé. Monte da Amendoeira. A gente ia comendo ali, passava ali por Nova Cidade, de repente entrava, vamos embora, evangelizando, ganhando alma na rua. Eu me lembro que uma dessas caminhadas, ganhamos uma família para Jesus. Eu me lembro que Paulo Werneck falava para mim assim, Ricardo, a gente faz tanta coisa, Deus poderia nos abençoar. Eu falei, mas Deus já nos abençoou, porque muitos deitaram e não acordaram, e nós estamos aqui fazendo a obra dele. Enquanto nós estamos caminhando, tem pessoas que estão chorando luto, e nós estamos bem-aventurados porque acordamos com a nossa família. Nós sermos gratos a Deus por tudo aquilo que Deus faz pela nossa vida. Você chegou hoje aqui, você teve o almoço sobre a tua mesa, mas teve pessoa que não teve nada que comer. Você tomou o café da tarde, vai ter pessoa que não tomou, mas você é tão bem-aventurado que Deus te trouxe hoje aqui para dizer para você o seguinte, sai da tenda, porque eu vou abrir os céus sobre a tua vida, eu vou multiplicar a sua descendência. Não quer dizer que vai te dar muitos filhos, não. Deus vai fazer coisas grandes na sua vida, porque quem te viu verá você de pé. Você não será aquilo que o povo quer que você seja, você vai ser aquilo que Deus determinou, o que você vai ser na terra dos viventes. Você vai ser valente do Pai, você vai chegar até o final, porque Deus é contigo. E como entender essas coisas? Abraão, depois de passar isso tudo, ele entende as promessas de Deus na vida dele. Nós conhecemos a história.
Mas eu sempre digo, Abraão nos ensinou muito e tem nos ensinado até o dia de hoje. Quando eu olho para a minha vida, nós somos um milagre. Quando chegava aqui no Barenco, até os cachorros corriam. Quem olhava para a minha vida e falava assim, é um demônio em pessoa. Aí hoje, quando eu passo, falo assim, Deus faz milagre, verdade, Deus faz milagre. Eu me lembro que com 3 anos de crente, pegamos esse 422 abençoado. Sentamos no último banco. 2 jovens entram e começou com xixo. Será que é ele mesmo? Eu tô ligado, irmão. Não, falaram que ele morreu. Mataram ele lá em Niterói. E ela não aguentou, ela falou assim, deixa eu fazer a pergunta, você não, Ricardo? Eu falei, com certeza. Mas falaram que você morreu, eu falei, você não sabia não, filha? Quem aceita Jesus morre pro mundo. Porque não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. E ela falou, mas como é que funciona isso? Eu falei, é só aceitar Jesus como Salvador da sua alma. E ela falou assim, e aquela vida? Eu falei, já foi. Não preciso mais de 5 gramas, 10 gramas de cocaína para ser feliz. Eu ando agora doidão. Ela falou, pelo jeito, já está até falando doidão, porque a roda de sarão faz isso. A roda de sarão, irmão, te dá uma alegria. Meu irmão, não tem. Ela entra no sangue, vai te contaminando quando você menos espera. E olha que isso pega, sabe como é que pega? Pega de verdade. Quando você pensa que está triste do seu lado, já começa a ficar alegre, porque Jesus é a nossa alegria. Ele é a nossa alegria. Ele vai fazer isso na minha vida e na tua vida. É nós acreditarmos. Aquelas 2 jovens hoje, elas caminham na presença do Senhor. Porque você não precisa mostrar, é você deixar que Deus te mostre quem você é na presença dele. São 25 anos de caminhada, Deus nunca me abandonou, irmão. Nesses 25 anos ele sempre nos surpreende. O meu neto, essa semana ele falou para minha esposa assim, olha, o meu avô está indo para a consagração. E o homem da casa aqui hoje sou eu. Ela olhou para ele, menino, está aprendendo com isso com quem? O meu avô falou que quando ele não tiver, o homem da casa sou eu. Então vamos fazer o seguinte, já que o meu avô está saindo para a consagração, vamos dobrar o joelho aqui, vamos orar até o meu avô voltar. Ele só dorme depois que ora a oração do Pai Nosso. Ele já começa a orar, Pai Nosso que está no céu, aí fala, bora Cida, vamos orar, Cida. Vamos orar, porque Jesus pode te curar. A profecia que sai da boca de uma criança. Eu costumo dizer, Fabiana, que nós temos que estar atentos a qualquer gesto de criança dentro da igreja, que às vezes Deus quer falar alguma coisa. As pessoas hoje não conseguem entender os sinais que Deus quer fazer. Eu lembro que esses dias a criança começou a correr lá na igreja, tal, correndo para lá. O obreiro foi segurar, eu falei, larga ele, rapaz. Esse correr dele aí tem mensagem. Tem que entender o que Deus quer fazer. O menino corria de um lado, corria de outro, parava na frente do pastor Luciano daquele jeito dele. E o garoto corria de um lado, corria para o outro. Aí de repente a irmã que estava dirigindo o culto falou assim, segura essa criança. Quando ela falou, segura essa criança, o vaso levantou lá e entregou uma profecia. Seja como uma criança na minha presença. Eu preciso que vocês abram o coração, a minha graça e minha paz te basta. É ter o coração aberto, Deus faça na minha vida, seja uma flecha solta. E essa noite eu quero te convidar a você se pôr de pé. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero profetizar que o buraco da cobra já pertence a Jesus de Nazaré. Você acredita? A 40 pertence a Jesus de Nazaré. Esse domingo nós estivemos pregando no Pastor Cândido, aqui na 40. E eu lancei uma profecia naquela terra, irmão. Falei, Boa Sul pertence a Jesus, irmão. E aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, Ele nos dará como herança. E eu profetizo na tua vida nessa noite, aonde você colocar as tuas mãos, tudo será abençoado.
Deus multiplicará o teu celeiro. Você acredita nisso? Bendito Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus, queremos te render graça. E Deus, nesse momento entramos na tua presença. Eu quero profetizar sobre o nosso bairro, Senhor, o nosso município de São Gonçalo. Deus, eu quero te fazer um pedido, repreenda o espírito da morte, Senhor. Ô Pai, tu sabe que o nosso adversário, ele tem bramado como leão, buscando a quem possa tragar. E o Senhor tem dado livramentos nossos, Senhor, aqueles, ó Pai, que têm andado, Senhor, na vida errada, o Senhor tem guardado na tua presença. Mas é momento, ó Senhor, do Senhor se colocar de pé, ó Pai, fazer uma obra nessa avenida Porto do Rosa, aqui no Zeca Madureira, e nós te entregamos como igreja, Senhor, e nós profetizamos, Senhor, ó Pai, essa geração virá para o seu caminho, porque, ó Pai, nós somos, ó Pai, a resposta de oração de alguém, e nós queremos também ser resposta nessa noite para a vida de alguém, Senhor. Ó Pai, este jovem, esta jovem que faz a família chorar, ele parar, ele sorrir, porque nós acreditamos nesta revelação. Ó Pai, eu te faço um pedido nesta noite, Pai, e quero te entregar, Senhor, o nosso município de São Gonçalo em tuas mãos. A tua palavra diz, ó Pai, se o Senhor não edificar a cidade, vão vigiar o sentinela. Mas nós lhe pedimos, ó Pai, que o Senhor seja, ó Pai amado, ó Pai, o protetor e o guardador da nossa família. Mas nesse momento, ó Pai, como teu servo, ó Pai, em cima do teu altar, eu quero entregar esse ministério em tuas mãos, entregar a vida do pastor Fabiano, Senhor, a missionária Aline, Senhor, toda a tua família, toda essa igreja, eu te apresento nesta hora, Senhor. Ó Pai, eu te faço um pedido, Senhor, sopra este nome, Senhor, sobre essa face da terra, e o seu nome será glorificado, Senhor, através da vida dos teus filhos. Deus, eu te faço um pedido, se entrar, ó Pai, alguém enfermo, saia curado. Ó Deus, que a tua palavra nesta noite, ao final dessa campanha, ó Pai, nós podemos ter uma resposta que o Senhor já avivou, Senhor, Zeca Madureira já avivou, ó Pai, esta rua, Pai. Ó Pai, eu te faço esse pedido nesse momento, porque eu acredito que o Senhor já desceu com mão forte e poderosa. Deus, nós vamos sair da tenda e vamos ver o teu milagre nesta hora. Espírito de Deus, eu quero lhe fazer um pedido, batiza com o Espírito Santo, batiza com o Espírito Santo aqueles que não são batizados. Deus, aviva a tua obra, Senhor, aviva a tua obra. Ó Pai, eu quero lhe pedir nesse momento, Senhor, abre porta onde não há porta. Aqueles que estão desempregados, Senhor, que o Senhor seja a porta aberta, que aonde eles chegarem, ó Pai, aquele currículo, Senhor, que foi colocado e de repente foi esquecido pelo homem, mas o Senhor pode nessa hora mover, ó Pai, esse currículo e o telefone tocar, ó Pai, chamar para uma entrevista e o seu nome será glorificado, Deus. Mas eu quero lhe pedir, ó Pai, não dá biscate, mas dá um emprego, ó Pai, com direito trabalhista, com 13º, com férias, ó Pai, porque o Senhor é o Deus de ouro e da prata, só o Senhor pode fazer. Deus, abençoa a tua casa, assim eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Você pode aplaudir o Senhor?